poxa, quando eu sou nomeado, dali para frente, o que eu faço? Né? Como que acontece o fluxo de trabalho do perito nomeado? Nós não estamos falando aqui nem do assistente técnico, né? Não estamos falando da assistência técnica, nada disso. Nós estamos falando do perito que é nomeado. Então, o perito, primeiro, ele é nomeado e é informado da sua nomeação. E como que ele é informado da nomeação? Tem aqui 4 possibilidades aqui, né? Ou é via portal, você vai lá no portal, dependendo do estado que você está. Eu recebi a nomeação. E você vai ver lá, poxa, estou nomeado. Você não recebeu e-mail nenhum, você não recebeu WhatsApp nenhum, ligação nenhuma, está lá uma nomeação para você. A segunda é via e-mail, que é a mais tradicional zona. Você recebe um e-mail lá que você foi nomeado para o processo. Via WhatsApp é muito pouco, e ligação telefônica menos ainda, mas acontece, tá bom? Acontece, depende muito da região, depende da vara civil, do tribunal, mas acontece nessas 4 formas que eu conheço e já vi, tá bom? Depois da nomeação, né, recebi aqui, o que vai acontecer aqui entre essa parte que você foi nomeado e comunicado, né, intimado, para você dar um aceite. O que acontece nesse meio tempo aqui, ó? Quem pode me falar o que acontece aqui entre o recebimento da nomeação e a petição de aceite? Quem pode falar alguma coisa a esse respeito aqui para mim? O perito tem que ler os autos e para saber se ele vai aceitar ou não. Correto. Também acho. Com a senha, né? Entra no processo, com a senha, login e senha, entrou lá no processo e ele vai ver o quê? O que ele lê, primeira coisa que ele lê, para entender o que ele vai fazer entre a nomeação e o aceite. E qual é a primeira coisa que ele lê? Ele vai fazer a proposta de honorários? Ainda não deu ainda nem a petição de aceite, então ele não pode fazer estimativa de honorários ainda, tá? Tem que ler se a nomeação compete a um perito grafotécnico. É o despacho do juiz. Aí sim, quem falou do despacho do juiz? A Vani. Vani, então é o seguinte, ó, o perito, ele vai ler o quê? O despacho que nomeia o perito para o trabalho. Por que ele vai ler isso? Porque lá ele vai entender que tem o quê? A peça questionada. Geralmente o juiz está falando assim, nomeia o perito fulano de tal, a perita fulana de tal, para dizer se a peça questionada, folha tal dos autos, é autêntica ou falsa. Perfeito? Com as palavras dele, ele vai dizer isso. Então, aí, você, perito, já entendeu qual é o teu trabalho para qual você está sendo nomeado. E aí, você vai entender o quê? Se você foi nomeado para ver uma assinatura, 2 assinaturas, 3 assinaturas, 4 contratos, 5 contratos ou um contrato só, perfeito? Até aí, tudo bem? Está entendido? Perfeito. Sim. Ainda estamos na análise, não aceitamos ainda. Estamos vendo se nós vamos aceitar essa nomeação e se nós vamos precisar fazer algumas coisas aqui. O que mais que eu posso ver depois que eu entendi? Vou lá na peça questionada, vou ver se ela está legal, se essa peça questionada dentro dos autos do processo, vamos dizer que seja um contrato de um banco, eu vou lá, vejo se está legal a assinatura, porque o banco já sei, se for banco não vai fornecer o original, vai dificultar, eu vou ver lá se a assinatura está legal para eu fazer uma perícia. Ok? Então, nós estamos falando da peça questionada. Fora a peça questionada, o que mais eu posso verificar dentro do processo? Se a justiça paga ou justiça gratuita. Perfeito. Se a justiça paga, você vai fazer o quê? A estimativa de honorário. Se é justiça gratuita, paga pela Defensoria Pública, a gente faz estimativa de honorário? Às vezes sim, né? Tem, mas acho que não. Tá estipulado, né, Bruno? Não. A gente nunca faz. Quando a justiça paga pela Defensoria Pública, ela já vem ali o valor arbitrado conforme o número de contratos, conforme o número de assinaturas que você vai analisar, é isso, tá? E aí, então, se a justiça paga, você vai ter que fazer uma estimativa de honorários. O que determina os seus honorários são as horas que você vai trabalhar ali, a complexidade desse trabalho,
né, a qualidade do material que você vai ter ali para analisar, se esse contrato realmente vai ser só essa cópia digitalizada ou uma digitalização. Quem sabe qual é a diferença de uma cópia digitalizada e de um original digitalizado? A cópia qualidade? a cópia digitalizada é de um documento que pode ser uma fotocópia. E a digitalização é ter o documento original mesmo digitalizado. E como que você diferencia um do outro quando você bate o olho ali? Qualidade? A qualidade, mas tem a cor da tinta também, né? A cor da assinatura, por exemplo. Aí, essa segunda aí é a melhor. É a cor da tinta, né? A caneta, se ela for preta, você sabe que é uma caneta esferográfica que assinou ali. Se for azul, melhor ainda. Se for outra cor, melhor ainda. Mas a maioria dos bancos, o que eles fazem para dificultar por perito? Eles vão lá, fazem uma cópia, tira a qualidade, ele deixa quase que lavada a cópia, né, com aquela qualidade lavada, vai lá e digitaliza e coloca no processo, tá certo? Então, isso já vai determinando o quê? A complexidade desse trabalho. Você tem que ter em mente essas coisas, porque a hora que você for estimar os seus honorários, e você vai estimar os seus honorários, você tem lá um valor para estimar, você tem sempre uma hora. Mas se você pegar algo muito difícil ali, e você pedir esses originais e o banco negar, a hora que ele vir fazer a estimativa de honorários ali, e ele vir impugnar os seus honorários, você já tem em mente como defender, como fazer o enfrentamento a essa impugnação. Perfeito? Está dando para entender isso aí? Perfeito. Uhum. Ok? Você vai justificar dizendo para o juiz o seguinte: ademais, meritíssimo juiz, o perito terá que trabalhar mais horas laboratoriais com equipamentos muito mais caros ou de altíssima complexidade para o trabalho, porque o banco, a instituição, você não vai falar isso, você vai falar que é o requerido, né, não tem os originais para apresentar. Então, serão mais horas, portanto, a estimativa de honorários se ajuste. Tem razoabilidade aí. Perfeito? Professor? Pois não. Então, o grau da dificuldade acrescenta nos honorários, né? Acrescenta nos honorários, porque você vai ficar mais horas de trabalho. Sim, e uma outra coisa, sim. se não acrescentar o valor de honorários, pelo menos você tem mais argumentos para defender Isso, o honorário aumenta o argumento. que você Verdade. escolheu, tá bom? Uhum. Tem mais alguns documentos aqui entre você, antes de aceitar a nomeação, tem mais alguns documentos. Quais documentos você pode olhar ali na fase inicial do processo? Nós saímos da nossa nomeação, que está quase lá no final, são as últimas páginas do processo ali, quase que foram colocadas nos autos do processo, e fomos lá para cima. Nós fomos ver onde estava esse contrato, quais outros documentos a gente pode ver aí dentro do processo antes de aceitar a nomeação. Documento de identificação, procuração, declaração de hipossuficiência, alguma ata de alguma audiência. Isso. Perfeito. Tá certo? Então, a gente pode ver lá se tem a procuração do autor para o advogado, falando, esse advogado aqui, excelência, é ele que vai me defender no processo. Aí tem a declaração de hipossuficiência. O que é a declaração de hipossuficiência? Por um outro termo, declaração de pobreza. Aquela pessoa está dizendo o seguinte: eu não tenho como arcar com os honorários, nem do advogado, nem do perito. Eu preciso que a Defensoria Pública pague os meus honorários. Para isso, ela, dentro do processo, o advogado dela vai colocar uma série de documentos comprovando que ela é uma pessoa hipossuficiente, financeiramente falando, e não vai conseguir pagar esses honorários periciais e os honorários do advogado. Então, aí nós demos uma olhada geral no processo, entendemos qual será o nosso trabalho, qual a complexidade do nosso trabalho, quais documentos a gente já tem ali dentro do processo. Nós vamos para qual etapa? Agora sim, nós vamos para a petição de estimativa de honorários.